A palavra de Deus nesta Eucaristia refere as tensões havidas no seio das comunidades cristãs, por causa de uma questão de dar ou não dar circuncisão aos pagãos, segundo a lei de Moisés. Resolveram enviar uma delegação a Jerusalém, onde presidia Pedro, para expor o problema e chegar a uma decisão. Reunida a Igreja em oração, exposta à questão e em comunhão com o Espírito Santo, decidiram não obrigar os pagãos ao rito da circuncisão. No princípio, como agora, a Igreja não tem um livro de receitas para resolver cada problema, para enfrentar cada nova situação. Jesus deixou-lhe apenas o Evangelho e o Espírito Santo. E nós, à luz do Evangelho, sob a inspiração do Espírito Santo, é que havemos juntos de encontrar e fazer o caminho. A Igreja tem outra força, a do amor e do Espírito. E é nisto que a Igreja aposta: mudar o mundo, dar resposta aos anseios dos homens pela vivência do amor à maneira de Jesus e pela força do Espírito. Celebremos esta Eucaristia invocando este dom do amor e da paz, deixando-nos guiar pela força do Espírito Santo.
Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como está grande o nosso coro hoje. Não me refiro apenas a eles, refiro-me a todos vós, porque cada assembleia litúrgica é sempre um grande coro, que com um coro grande, ou um grande coro que serve a comunidade, a todos nos ajuda a saber celebrar melhor a liturgia na cidade dos homens, que se eleva para a cidade de Deus. Por isso hoje, de uma forma muito especial e muito particular, porque 25 não são 24 e ainda não são 26, mas é sempre uma data que marca não apenas a vida do grupo que a celebra, mas da comunidade com quem o grupo paroquial sempre celebra a sua fé. E é exatamente assim. Por isso, uma saudação muito especial para todos vós, todos e todas, desde os mais novos, que são aqueles que já não têm cabelo, àqueles que já são mais idosos, que estão ali à espera para dar continuidade à vida deste coro. Hoje somos mais, porque refletem exatamente 25 anos. 25 anos da presença de alguns sempre, 25 anos da presença de todos, mesmo que não seja a cantar domingo a domingo, mas sempre a fazer parte deste grupo coral. Por isso, nesta memória, nesta data que assinala estas bodas de prata, vos pedimos que uma vez mais nos ajudeis, à comunidade toda, a saber e a celebrar hoje bem a fé. Cumprimento-vos a todos, cada uma e cada um de vós que aqui está. Saúdo também de uma forma muito agradável, no especial o Sr. Presidente da Câmara, que aqui está connosco, bem como a Engenheira Ana Maria, responsável pelo pelouro da Cultura, também da Câmara Municipal, os que representam também a Junta de Freguesia, a Bandina, com um lugar assim também muito especial ali o Nunes, para tornar presente a este provedor, não é? Também para as causas, também para as situações, para as causas, o Sérgio, representa também o nosso agrupamento. Uma saudação também muito especial para a Irmã Maria Ingrácia, porque o colégio, o convento de São José, é para nós como comunidade um sacrário, um lugar especial, um lugar de amor e um lugar também de serviço à comunidade. A todos os que representam os vários grupos do apostolado, da comunidade, os que vieram mais de longe e hoje também, através da comunicação social, hoje estamos a chegar um bocadinho mais longe, através do Diário de Santo Tirso. Eles fizeram-nos essa proposta de transmitir esta celebração. Por isso, hoje estamos com toda a certeza a chegar junto de alguém que não pode aqui estar, pela sua idade, pela sua doença, por vários motivos, e por isso hoje também a comunidade torna-se muito mais alargada para a celebração da Eucaristia de domingo. Preparamos-nos para celebrar dignamente, reconhecendo aquilo que de menos bom a nossa vida tem, que são os nossos erros, e pedimos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de viver dignamente estes dias de alegria em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos da Antioquia: se não receberdes a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então, decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isso. Adeus. Palavra do Senhor. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos, e entre os povos a vossa salvação. Alegrem-se e exultem as nações,
Leitura do livro do Apocalipse. Um anjo transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas, e junto delas 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas a poente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes e neles 12 nomes, os dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Omnipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco.
Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficarias contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, estamos cada vez mais próximos de concluir a celebração deste tempo pascal, que continua a ser convite para que em comunidade, em igreja, todos façamos a experiência de Cristo ressuscitado no meio de nós. Cristo vivo, que pelos seus gestos e pelas suas palavras continua a indicar-nos um caminho que, como ele previne a sua comunidade, não se reduz a esta presença neste mundo. Por isso Jesus lhes disse que não estaria muito mais tempo com eles, que em breve o deixariam de ver. E por isso lhes diz nesta circunstância que a sua palavra, a palavra que ao longo da sua vida ele foi transmitindo, foi fazendo gesto, foi fazendo vida, tem que ser o verdadeiro pilar, tem que ser o verdadeiro alicerce para todos os momentos da vida da Igreja que começa neste tempo de Páscoa e que se projeta para todo o tempo por nós e conosco. Somos a Igreja de Jesus Cristo. Somos a Igreja desta Palavra de Deus. Somos a Igreja que no Espírito Santo, Paráclito, o Paráclito é aquele que se aproxima, é aquele que se faz um conosco, é aquele que nos faz experimentar que somos um só corpo em Cristo Jesus, é aquele que fomenta em cada um este sentido da unidade, da comunidade, este Espírito Santo que o Pai enviará, que será o nosso defensor, é o grande motor da nossa vida. Se hoje vós estáis aqui, se hoje nós estamos aqui, se alguns de vós estáis aqui ao fim de 25 anos fazendo parte de um grupo coral, se hoje estamos aqui é graças ao... Não percebi. É que eu pensei que era graças aos padres, é que eu pensei que era, peço desculpa, graças à Susana, ou graças ao vosso espelho. Não. Se hoje estamos aqui, não tenhais dúvidas. Se hoje estáis aqui, estamos aqui, é graças ao Espírito Santo. Digo de outra forma, se amanhã, se no próximo domingo nós estivermos aqui, é graças ao Espírito Santo. É Ele que nos move,
É verdade que Ele nos suscita esta riqueza, que é percebermos que na Igreja os carismas, os dons, as qualidades que Deus nos confia são para pormos ao serviço. E servimos como? Desta forma, cantando, fazendo com que a música, com que o canto, seja um expoente lindíssimo daquilo que é a nossa forma de celebrar a fé. Não imaginais às vezes a tristeza ou o desconsolo, às vezes, porque os coros às vezes também têm que fazer férias, não é? Naturalmente têm que descansar um bocado. E virmos ao domingo e vemos, isto hoje falta aqui alguma coisa, não é? Falta aqui alguma coisa. Falta. O mais importante nunca falta. Está sempre. Cristo, Deus, Espírito Santo. Mas aquilo que são os nossos ministérios, aquilo que é a nossa forma de enriquecer a comunidade, de ajudar a comunidade a celebrar melhor, é aqui que nós temos que perceber a importância, não apenas daquilo que está para trás, destes 25 anos que estamos a celebrar, mas a importância dos próximos 25. A importância do amanhã, a importância de darmos continuidade, a importância de percebermos que se calhar alguns se vão aproximar um bocadinho mais, porque a vida tem estas coisas, porque é a família, é o trabalho, é isto, é aquilo, aquilo outro, são os nossos a fazer 1001 coisas, não é? Até eu, esta semana, experimentei uma coisa absolutamente agradável. Foi estar de férias sem ter marcado. Não é? Tive que estar 7 dias fechadinho, naturalmente. Não sei se engordei mais umas gramas ou não. Procurei não fazer. Mas as coisas, a vida traz-nos situações diversas. Mas no meio de tudo isto, não perdermos o essencial, não perdermos o mais importante. Percebermos que temos sempre Deus que nos ajuda a resolver as coisas. A liturgia deste 6º domingo de tempo de Páscoa coloca-nos diante, na primeira leitura, diante da primeira grande reunião da Igreja, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Colocou-se uma questão: se aqueles que vinham de fora, que aderiam à fé, se tinham que respeitar, tinham que estar obrigados aos preceitos do judaísmo também e por aí fora. Uma questão às vezes delicada, tem a ver com os ritos. Será que temos que fazer as coisas sempre assim? Será que tem que ser assim? O que é que o Paulo e o Barnabé fizeram? Foram a Jerusalém, reuniram os apóstolos, reuniram a Igreja, que invocou a presença do Espírito Santo e refletiram sobre o assunto, para chegar a uma decisão. Não foi uma decisão, se calhar, de consenso, mas foi a decisão da Igreja. Foi a decisão inspirada, foi a decisão iluminada, foi a decisão em que a Palavra de Deus ajudou a chegar a esta conclusão. Quantas vezes acontece isso connosco? Quantas vezes nos conflitos, naqueles momentos em que temos que tomar decisões importantes na vida, quantas vezes nós nos aproximamos de Deus, nos colocamos ali naquele cantinho na nossa igreja, diante do sacrário, ou no momento de silêncio, no outro lugar, e dizemos, Senhor, como nós costumamos dizer, dá-me uma luz, não é? Ajuda-me. Ajuda-me a encontrar as palavras, ajuda-me a encontrar a forma para lidar com esta situação. Isto reflete confiança. Isto traduz comunhão, traduz relação. E é para encontrarmos esta relação, esta comunhão, que nós vimos à missa. É para encontrarmos esta capacidade de ser uma igreja mais à imagem de Deus, que nós vimos a Eucaristia, que é presidida, que é cantada, que é colitada, que é servida pelos leitores, pelos ministros, mas que tem uma componente fundamental que nunca pode faltar, é a Assembleia. A Assembleia. Somos uma única e só Assembleia que se reúne, então, para celebrar a sua fé. Meus caros, percebermos que é naturalmente algo de tão bom e de tão importante termos este dom da fé e podê-lo celebrar em comunidade e poder celebrá-la também bem através do canto e dos vários ministérios da liturgia. Fui aos arquivos
Não foi há 25 anos atrás, mas foi 2018. Faço referência como um desafio, porque em novembro de 2018 aconteceu no Vaticano uma coisa fabulosa, que foram algumas centenas de coros, grupos corais paroquiais, que se encontraram com o Papa Francisco. O terceiro encontro internacional dos corais no Vaticano. Não estou a marcar viagem para daqui a uns anos. Estou apenas a deixar que estas coisas também acontecem, não é? Mas no seu discurso aos grupos corais que se encontraram com o Papa, no dia 24 de novembro de 2018, o Santo Padre disse-lhes assim: a vossa música e o vosso canto são um verdadeiro instrumento de evangelização, na medida em que vos tornais testemunhas da profundidade da palavra de Deus que comove o coração das pessoas, e permitais uma celebração dos sacramentos, em particular da Sagrada Eucaristia, que faz sentir a beleza do paraíso. Compromisso tão importante dais voz ao fundo do coração, nos momentos de alegria e na tristeza. A Igreja é chamada a estar sempre próxima das pessoas para lhes oferecer a companhia da fé. Quantas vezes a música e o canto permitem que estes momentos sejam únicos na vida das pessoas, porque elas os conservam como uma recordação preciosa que marcou a sua existência. Por conseguinte, a música seja um instrumento de unidade para tornar eficaz o Evangelho no mundo de hoje, através da beleza que ainda fascina e torna possível crer, confiando-nos ao amor do Pai. Em comunidade, queremos hoje, de um modo particular em Eucaristia, dar graças por tantos e tantas, não apenas os que estáis aqui hoje, mas aqueles que não puderam estar também. Aqueles que já possam não estar fisicamente no meio de nós e que já fazem parte de outro coro, já cantam noutra dimensão. O obrigado continua a ser desafio para que, na alegria do Evangelho, continueis todos, cada um e cada uma, e também aqueles pequenitos que ali estão, a entender que o vosso canto e a vossa música a todos nos ajudam a celebrar melhor. Bendigamos ao Senhor. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, oremos a Deus nosso Pai, pela Igreja e por todos os homens, pedindo-lhe por intercessão de Jesus Cristo que nos envie a sua paz e o seu Espírito, para vivermos da sua palavra e permanecermos no seu amor, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, Templo Santo de Deus vivo, Esposa de Cristo, resplandecente de beleza e de graça, que ensina aos homens o caminho da verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, sacerdotes e diáconos, pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho e pelos que estão atentos à voz do Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que lutam pela paz em toda a terra, pelos que acreditam que ela é possível e por aqueles que a imploram sem cessar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que guardam a palavra de Jesus, por todos os que o amam e o adoram, e por aqueles que se perturbam e têm medo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, pelos que buscam a paz de Cristo e dão aos outros, e por aqueles que não a têm, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus fiel e cheio de misericórdia, que prometestes vir habitar com o vosso Filho no coração dos que guardam a sua palavra. Concedei-nos o dom pascal do vosso Espírito, para nos sentirmos desde agora cidadãos da Nova Jerusalém, cidade santa, e construirmos o mundo novo, onde vós sereis tudo em todos para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Bartolomeu e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. É melhor rezar, senão depois não vou chegar lá. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Ainda só saiu hoje. Respiração. Vamos rezar, e a oração é sempre aquilo que nos une, aquilo que, à volta de Deus, nos faz estar próximos uns dos outros. Vamos, com toda a confiança, rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada. Dizer uma palavra deste texto.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis sentar só um bocadinho. Já repararam que eu hoje não estou com muita pressa. Quer dizer, não tenho que ir a correr para celebrar a missa das 11h30. Por isso podemos estar aqui até ao 12h30. Mais uma horinha ainda podemos estar. Aguentam ou não? Para que não nos esqueçamos, queria começar por relembrar algumas coisas da vida da comunidade. Tem a ver com este regresso a alguma normalidade. Logo mais à tarde, às 16 horas, haverá a celebração no Santuário da Assunção, na celebração da Eucaristia, com o rito da bênção das grávidas. E depois estamos a preparar a celebração do Dia Diocesano da Família, que será em domingo da Santíssima Trindade. Será celebrado a nível vicarial e com a presença de casais que, ao longo de 2022, celebrem os seus jubileus nos 10, 25, 50 ou 60 anos de matrimónio. Estamos a fazer aqui alguns contactos. As inscrições são até hoje, porque depois amanhã, ou mais tardar terça-feira, eu já tenho que fazer chegar ao Secretariado Diocesano as inscrições para que, com tempo, eles possam preparar os respectivos diplomas que serão entregues aos casais no dia 12 de junho, na celebração que será também nesse domingo à tarde no Santuário da Senhora da Assunção. Para lá da folha dominical foi-vos entregue também uma outra folhinha mais pequenina, a cores, não é? Dizendo que vamos ter bar aberto, isto é, vamos ter o espaço que lá embaixo em São Bartolomeu está a ser preparado, está a ser melhorado com algumas condições para podermos, durante os meses de junho e julho e agosto, aos sábados, podemos ir recebendo um bocadinho as pessoas para uma tarde de algum lazer, algum convívio. O espaço, já sabem, é muito agradável, foi melhorado naquilo que é uma prestação de serviços também, e por isso vos desafiamos e convidamos, então. Isto tudo para irmos preparando. Depois, no final de agosto, a celebração em honra de São Bartolomeu, o nosso padroeiro, então. O pedido de ajuda à Câmara também já chegou. Também já chegou esta semana, pelo menos, para relembrar aqui algumas coisas. Mas agradecer ali ao Tony, à Comissão de Festas, tem sido um trabalho também muito grande nestas últimas semanas, no sentido de ir melhorando ali algumas condições. Está bem? E muito naturalmente reforçar o sentido dessa flor. Está bem, Susana? Uma palavra muito próxima também à Susana, porque a Susana é um bocadinho esta grande alma deste grupo coral. E na sua capacidade também de, por ocasião destas bodas de prata, ir buscar aqueles que nunca deixaram de fazer parte, porque nós dizemos isso no escotismo, também podemos dizer isso noutras situações, não é? Uma vez do coro para sempre. Uma vez do coro para sempre. E estas circunstâncias, estes momentos, são oportunidades de nos reencontrarmos, de voltarmos a fazer uma coisa que é muito boa, que é muito agradável. Por isso espero que ao longo destas semanas vos tenhais sentido bem acolhidos, hoje bem celebrados. No próximo sábado, dia 28, com o concerto, também para podermos ter aqui outro momento alto na celebração dos 25 anos do Grupo Coral Paroquial. Está bem?
Essa flor é um agradecimento, é uma forma, a mim sempre me foram ensinando que a melhor coisa que se pode oferecer a alguém para agradecer é sempre uma flor. Por mais singela, por mais simples que ela seja, porque ela traz uma carga, traz uma força muito grande e é na simplicidade aquilo que nós desejamos, então, que alcance em cada um. Nós estamos a concluir, então, a nossa celebração. Renovo o meu agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara, pela sua presença sempre amiga junto de nós, à Engenheira Ana Maria, também, quem representa, está em representação da União de Freguesias, a Blandina, ao nosso provedor, destas coisas, porque eu penso que o desafio é um bocadinho esse, estar atento ao associativismo, aos vários movimentos, que a partir das paróquias e não só vão sendo a expressão daquilo que é um serviço à comunidade. E este serviço que o Grupo Coral faz não é apenas à comunidade paroquial, mas por si, como comunidade, também é esta comunidade mais alargada, que é este Conselho também de Santo Tirso. Irmã Maria Graça, muito obrigado. Sabem que há bocadinho fizeram-me viajar assim uns milhares de quilómetros, não é? Vocês já sabem que eu sou angolano e ver um bocadinho este ofertório ou esta dança, que é sempre um louvor, então para Deus, porque é a expressão do canto, do gesto e daquilo, e depois fiquei muito mais agradado porque já tenho sobremesa, pelo menos hoje para o almoço. É uma salada de fruta, mas é muito agradável também. Mas agradecer-vos do fundo do coração esta relação que sempre existiu e que continua a existir, penso com coisas muito bonitas, muito belas, e a presença das vossas postulantes também junto de nós, no coro, ajudar-nos e trazer-nos esta alma, não é? Este espírito, este africanismo, digamos assim, que também nos faz, e a mim, de uma certa forma, alguma saudade me vai trazendo também. Está bem? A todos, peço-vos desculpa por ter demorado assim 2 missas numa, não quer dizer que no próximo domingo não tenhais que vir à missa. Não estáis dispensados agora durante 15 dias, mas por isso podemos continuar. Uma última palavra de agradecimento ao Diário Santo Tirso, está bem? Pela vossa presença e por nos teres ajudado também a chegar, então, mais longe do que simplesmente este espaço, que é o nosso, mas que é um espaço também de muita outra gente. Obrigado. Que o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.